Querido, abra comigo sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nessa noite festiva de gratidão a Deus, nós temos como momento central o momento em que Deus fala conosco nas Santas Escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, nós faremos a leitura a partir do versículo de número 18. Eu quero convidar só quem for bonito para ficar de pé. A não ser que você não possa ficar de pé. Aí você pode ser um bonito sentado. Mas se você tiver condição, quem for bonito vai ficar de pé. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler, amados irmãos, do versículo 18 até o versículo de número 22. Mateus 4, de 18 a 22. Você lerá comigo numa só voz. Desligue o seu celular aí. Você já sabe que Jesus não vai ligar. Se alguém conversar com você no culto, você fala: crente, Deus está falando comigo. A gente pode conversar lá fora depois. Vamos ouvir a voz de Deus nesta noite. Mateus 4, de 18 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, grande Deus, pela pessoa maravilhosa de Jesus, pelo grande Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo seu imenso amor. Ó Pai, nós te adoramos com fervor nesta noite. E pedimos, ó Deus, então, que o Espírito aqueça os nossos corações enquanto ouvimos a palavra. Pedimos-te, ó Deus, que a graça de Jesus se manifeste aqui nesta noite. Que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós. Ó Deus, e que aquele que está duvidando hoje creia pela graça de Jesus. Que aquele que está ferido e machucado seja curado pelo Senhor. Que aquele, ó Deus, ó Pai, que anda, ó Deus, ó Pai, numa vida cheia de dúvidas, numa vida de marasmo, que seja desafiado por Ti. Amém. E que, ó Deus, ó Pai, hoje o Senhor nos mova ao Evangelho, a viver para o Evangelho, a pregar o Evangelho, a exaltar o Senhor do Evangelho. Ó Espírito, aqueça o nosso coração e exalta o nome de Jesus na pregação nesta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos se sentar, santos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, há 5 anos e meio atrás, eu tive o privilégio e a bênção de vir ao Brasil pregar em algumas igrejas para entender para onde o Senhor Deus estava nos chamando. Deus nos mostrou com Cleusa no mês de novembro de 2006 que o nosso tempo no Chile já era findo. Passado todo o processo de comunicação, a igreja, e meses de intensa oração, pedindo a direção de Deus, nós viemos ao Brasil. Tivemos a bênção de ser convidados por algumas igrejas. De início, visitamos igrejas muito carinhosas, mas Deus nos mostrou, naquele tempo, que não era tempo de ir nem a Goiânia, nem a Paracatu. Tínhamos um convite ambicioso e belo para plantar uma igreja no importante presbitério de Pinheiros, em São Paulo. Mas nossa família vinha de um grande desafio, de um grande projeto no Chile. Por favor, retorno. De um grande projeto desafiador e muito desgastante no Chile. E eu falei, eu acho que não é o momento de envolver minha mulher e meus meninos na plantação de uma nova igreja. Depois de 7 anos de desgaste emocional e missionário em outro país. Então, amados irmãos, Deus nos dirigiu, nos conduziu, e de todas as igrejas em que pregamos, havia 2 igrejas. E Deus estava nos chamando para ambas, e nós tínhamos que escolher. Havia convite das 2, mas nós precisávamos
Agora vai. Então, amados irmãos, tínhamos convite para as duas igrejas. E pregamos nas duas igrejas. O Guará 2 tinha trazido outro pastor, nós esperávamos a resposta. E fomos a outra igreja. Mas dentre as coisas que Deus, dentre várias coisas que Deus usou para nos mostrar para onde nós deveríamos ir, a outra igreja era bem maior do que esta. Ela tinha 400 membros na sede e 200 nas congregações. Mas quando eu cheguei na outra igreja no conselho, eu perguntei: irmãos, se Deus faz a igreja crescer, vocês estão dispostos a aumentar o templo? E eles: para quê, pastor? O templo está bom demais, não tem nada que mexer em templo não. Não, o senhor está achando muito. Não, aqui vai precisar aumentar templo não. E aí eu cheguei aqui no conselho do Guará 2. E falei: irmão, se Deus aumenta a igreja, Deus faz a igreja crescer, os irmãos estão dispostos a construir um novo templo. E um presbítero apoiado pelos outros diz: pastor, se Deus faz a igreja crescer, a gente derruba o templo, compra a quadra de lá, compra a quadra de cá. Eu falei: rapaz, é aqui. Deus nos deu a direção, amados irmãos. E depois de 5 anos e meio, nós estamos aqui com muito trabalho do conselho e de muitas pessoas. Você está nesse lindo templo. O presbítero Osasco arrumou aí o ar-condicionado, gostoso está hoje aí, com um som bonito, uma bênção, amados irmãos. E nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito no nosso meio, fruto do chamado de Jesus, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas aí o pastor tira férias. E quando o pastor tira férias, a cabeça fica assim, irmãos. Eu falo: Senhor, e eu comecei a orar: Deus, qual é o chamado do Senhor para nós agora? Mostra, Senhor, qual é o próximo passo. Talvez algum dos meus oficiais diga: pastor, o próximo passo é pagar a conta do templo. Eu sei, amados irmãos, mas Deus já enche o coração de sonho. E nós nos perguntamos agora, então, irmãos, Deus tem feito grande obra em nosso meio. Deus tem despertado vidas, tem nos abençoado. E a pergunta é: qual é o chamado de Jesus para a igreja presbiteriana do Guará 2 neste tempo? Qual é o chamado de Jesus para a tua vida nesse momento específico no qual o Senhor nos inseriu? Jesus vai nos responder no texto desta noite. Aqui nós encontramos o Rei dos Reis, depois de passar 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto, depois de haver sido batizado, Jesus começa o seu ministério na Galileia, pregando com grande poder. Ele já conhecia Pedro, André, Tiago e João. Mas o nosso texto nos diz que certo dia Jesus está caminhando, e a palavra é junto ao mar da Galileia, a palavra caminhando, ele diz, indo para onde ele mesmo quer, é o significado do texto. Viu 2 irmãos, Simão, Pedro e André, que lançavam as redes ao mar. Jesus disse a eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E logo mais à frente, ele viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, ajudando seu pai a reformar as redes. E ele disse a eles: sigam-me. E eles deixaram a rede e o seu pai o seguiram. Amados irmãos, nessa noite o Senhor vem nos mostrar neste texto o chamado de Jesus. Deus tem um chamado para essa igreja local. Deus tem um chamado para a minha vida como ministro do Evangelho. Deus tem um chamado para cada um de nós. E portanto, nessa noite, meu irmão, esqueça de qualquer coisa que queira habitar na sua mente, porque o Senhor apresenta diante de você, no texto que ora lemos, o chamado de Jesus. E o que caracteriza então, amados irmãos, o chamado de Jesus? Segundo o texto que lemos nesta noite, amados irmãos, o chamado de Jesus é um chamado a seguir. Um chamado de Jesus é um chamado a seguir. Repita comigo, vamos lá? O chamado de Jesus é um chamado a seguir. Versículo 19. Ele viu André e Pedro e os chamou, e olha o que ele disse. Vamos ler até a palavra mim, tá certo? Vamos lá? Vinde após mim. Jesus está caminhando segundo o seu chamado, segundo o seu ministério, para onde ele quer. E ele vê Simão Pedro e André lançando as redes ao mar, exercendo ali o seu trabalho e a sua profissão. Esses homens não são grandes teólogos. Esses homens não estão na capital do país. Estão numa região desprezada, na região da Galileia, lá onde tem Nazaré, onde Jesus nasceu, e as pessoas perguntam: de Nazaré poderá vir alguma coisa boa? E eles estão ali no seu trabalho.
E naquele dia, Jesus passa ali e diz: vinde após mim. Ir após Jesus, amados irmãos, é seguir o seu passo. Ir após Jesus é andar atrás dele. Ir atrás de Jesus é seguir o seu evangelho. Ir após Jesus é seguir o seu ensino. Ir atrás de Jesus é derramar a sua alma e a sua vida em sua presença. É estar disposto a abandonar o domínio do seu caminho, para entender que o caminho no qual devemos trilhar é Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados amigos e irmãos, o chamado de Jesus para esta igreja é que ela continue a seguir a palavra do Senhor no caminho da sua vontade. Queridos irmãos, do século XVI, século XVII, melhor dizendo, vive na Inglaterra um homem que é talvez um dos maiores pregadores da história da igreja. Esse homem era pastor de origem batista, teologia como a nossa. E aquele moço começa a pregar num tempo em que era proibido pregar quem não era pastor da igreja anglicana na Inglaterra. Mas ele tem um chamado de Deus, e tem uma congregação batista, e ele prega, amados irmãos, e as multidões enchem a igreja, e de repente então lançam aquele homem no cárcere, e ele fica 13 anos preso ali, e naquele cárcere, onde você podia pensar que ele iria se deprimir, onde você talvez diria que ele abandonaria o Senhor, ou talvez onde ele se perguntaria: onde está o grande Deus que me chamou para o ministério, deixando-me 13 anos na cadeia? Naquele cárcere, aquele homem escreve o segundo livro mais lido da história do Ocidente. Primeiro são as Sagradas Escrituras, depois o livro O Peregrino, de John Bunyan. E John Bunyan diz no livro ter um sonho, no qual ele está, amados irmãos, na cidade da perdição, cidade da destruição. E o evangelista vai ao seu encontro e diz a ele que ele tem que sair da cidade da destruição e tem que seguir o caminho rumo à cidade celestial. E a esposa e os filhos tentam convencê-lo de não ir. E ele, com um tremendo fardo nas costas, já não consegue dormir. Corre, queridos amigos e irmãos, rumo à cidade celestial, fugindo da sua cidade. Há muitas intempéries e adversidades no caminho, eu não poderei nomeá-las todas no sermão desta noite. Mas você lembra que um pouco depois de sair da cidade, ele cai no pântano do desânimo e quase não sai, se o Consolador de lá não tira. Depois da sua caminhada, ele vai no vale da sombra da morte, e ali o Senhor está com ele. De repente, no meio da sua luta, ele se encontra com Satã e vence-o pelo poder da palavra de Deus. E na sua caminhada, ele vai caminhando até que chega ao monte da crucificação. E o fardo cai de suas costas quando ele olha Jesus, que diz: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aquele homem recebe uma nova veste, uma nova armadura. Mas ele segue na caminhada, querido amigo e irmão. E naquela caminhada, em determinado momento, alguém lhe diz que ele tem que ir pelo caminho da lei. E subindo o caminho da lei, ele então consegue entender que não tem justiça própria e quase perde a sua alma. Em determinado momento, é encastelado no castelo do gigante da desconfiança. E quase morre no final da estrada. Mas porque ele resolveu seguir o caminho, ele chega na cidade celestial e é recebido na glória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse, amados amigos e irmãos, que largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E ele diz que estreita é a porta e o caminho que leva para o céu, e são poucos os que acertam com ela. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Siga! Se você está passando uma grande adversidade, uma crise conjugal, um problema de relacionamento com o esposo ou com a esposa, um problema de relacionamento com o seu filho, uma angústia tremenda, ou uma enfermidade que você não esperava que ela visitasse a sua casa, ou talvez alguém que você ama traiu a sua confiança em público e você está muito chateado. Sabe qual é o chamado do Senhor para você? Siga! Siga
até o final. Não se desvie do caminho. Não se afaste de Jesus. Deus é o Deus que controla as providências carrancudas. William Cowper, grande compositor de hinos em inglês, diz que por trás de uma providência carrancuda há um grande sorriso de Deus escancarado para você. Amém. Se você está passando por uma grande dificuldade, o chamado de Jesus para você é: siga em frente, meu irmão. Amém. Siga adiante. Siga no caminho. Porque ainda que você passe por adversidades, no caminho Jesus está com você. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O chamado de Jesus é um chamado a seguir. Sigamos juntos, amados irmãos. Amém. Demos-nos as mãos e vamos por este caminho. Amém. Não olhemos nem para a direita nem para a esquerda. Amém. Nos veremos na cidade celestial. Amém. Lá contemplaremos o Senhor em glória. Nos prostraremos aos seus pés. Amém. Se pudermos, o beijaremos. E em lágrimas diremos: ó Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Jesus. Amém. Porque nunca ninguém nos amou como o Senhor. Siga em frente, Jesus está com você. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado de Jesus é um chamado a seguir. Contudo, amados irmãos, o Senhor continua a nos revelar o que o texto diz. E o chamado de Jesus, além de ser um chamado a seguir, o chamado de Jesus é um chamado a pescar. O chamado de Jesus é um chamado a pescar. Repita comigo, vamos lá? O chamado de Jesus é um chamado a pescar. Diga para o seu irmão: vai pescar? Vai pescar? Vai pescar para a glória e honra de Jesus! Leia para mim o versículo 19. Quando você ler o versículo 19, eu vou tomar um gole de água aqui. 1, 2, 3, pode ler. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, amados irmãos, chega para Simão e André, dizem: eu vou levá-los a viver algo que vocês nunca viveram. Vocês até agora só pescaram peixes, mas eu farei de vocês pescadores de homens. Amados irmãos, Jesus usa a palavra pescadores porque pescar peixes é o que eles conhecem. Então Jesus entra no contexto e usa o contexto dos homens. Mas Jesus os leva adiante e diz: eu farei com que vocês agora tenham um chamado mais nobre. Vocês vão pescar homens. Vocês terão um chamado superior. E por isso o texto nos diz que o chamado de Jesus, amados irmãos, é um chamado a pescar. Como é que nós pescamos homens e mulheres para Cristo Jesus, amados irmãos? Se não obedecendo o grande chamado que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje nós estamos com Esther aqui, nossa missionária, foi minha ovelha no Chile. E quando nós estávamos no Chile, o lema para a nossa igreja era que a igreja presbiteriana Cristo me pastor é uma igreja que pesca. Sabe o que significa pesca? As atividades da igreja do Novo Testamento: proclamação, ensino, serviço, comunhão e adoração. Pesca, cada uma delas. Vai pescar, igreja. O objetivo da igreja não é ficar dentro de casa olhando para o seu aquário. Não é sentar na frente do aquário e pescar uma varinha dizendo: pesquei. Nem ir na congregação do amigo, jogar uma varinha lá: pesquei no aquário alheio. Não, querido. Há um grande mar nesse mundo, onde há muitas pessoas perdidas. E o chamado de Jesus para você e para mim, inalienável, inarredável, impostergável, é que nós tomemos a vara do Evangelho e saiamos para pescar. Amém. Pescar almas para a glória e honra de Cristo Jesus. Amados irmãos, que privilégio é que nós sejamos pregadores do Evangelho. Que cada crente seja chamado para testificar da sua grande salvação. Há uma frase na história que eu acho muito bonita. Ela diz que Deus teve um só filho e fez do seu filho um pregador. O chamado de Jesus é um chamado a pregar o Evangelho, a pescar almas para a glória e honra de Jesus. Dentre todos os livros lidos nessas férias, amados irmãos, mais uma vez eu pude ler a biografia de um dos pregadores que eu mais admiro na história da igreja. George Whitefield, ou George Whitefield, como você quiser. Esse homem
foi tremendamente usado por Deus. Com 23 anos ele prega o seu sermão de ordenação, o seu primeiro sermão. Mas ele ora durante vários dias, tendo estudado muita teologia, jejua diante do Senhor e prega com tal poder no dia da sua ordenação, que o próprio bispo se derrama em lágrimas na presença de Jesus. E aquele moço começa a pregar nas igrejas e Deus traz um grande avivamento à Inglaterra. Mas as pessoas começam a ter ciúmes, então ele sai para pregar na rua e de repente prega para 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Uma das partes da biografia de Whitefield que me impressiona é quando ele vem à América, à Nova Inglaterra, pregar na Filadélfia. E ele faz amizade com ninguém menos do que aquele que foi um dos pais da pátria americana, Benjamin Franklin, conhecido como Ben Franklin, que você vê lá na nota do dólar. Benjamin Franklin era um intelectual, não se converteu a Cristo, mas ele na sua biografia relata embevecido como quando Whitefield prega na cidade da Filadélfia, que tinha menos de 20 mil habitantes, e ele estava lá em cima no fórum e havia 23 mil pessoas na praça ouvindo o Evangelho de Jesus. E ele dizia que essas pessoas se quebrantavam e choravam por causa dos seus pecados, tamanho poder de Deus na vida daquele homem que resolveu sair para pescar, pescar almas, pescar vidas, pescar pecadores pelos quais Cristo morreu. Milhares de pessoas. Benjamin Franklin dizia: eu não creio, mas as pessoas ficam embevecidas, como que estarrecidas e dominadas pela grande graça pregada pelo Sr. Whitefield. Amados irmãos, estamos nos Estados Unidos. Pastor Bob Dick, na última vez que fomos, nos contava que certa vez George Whitefield pregava num campo para mais de 20 mil pessoas. E de repente, amados amigos e irmãos, uma mulher que estava bem distante não conseguia ouvir a voz do pregador, somente ver os seus olhos e o mover da sua cabeça para lá e para cá. Ao ver a unção de Deus na vida daquele homem, vendo a pregação, aquela mulher começa a derramar-se em lágrimas. Então o homem que a viu não entendeu nada e se aproximou dela e perguntou: por que você está chorando? Você não está conseguindo ouvir nada do que ele fala. E ela disse: quando eu olho para esse homem, eu percebo a unção de Deus na vida dele. Quando eu olho para os seus olhos, eu vejo o amor de Jesus, do grande Salvador que morreu por mim. E quando eu vejo mover a sua cabeça de um lado para o outro, falando-nos da graça de Jesus, o meu coração se comove e eu derramo minhas lágrimas, atirando a minha vida nos braços do Salvador. Meu querido amigo e irmão, Deus nos chamou para pescar. Não existe maior privilégio nesse mundo do que pregar o Evangelho de Jesus. Não existe maior privilégio nesse mundo do que representar o grande Salvador. Oh, meu querido amigo e irmão, se Deus move alguém na sua casa a missões, a pregação do Evangelho, agradeça a Deus. Minha irmã, se a sua filha vier a se casar com um pastor, louve ao Senhor. Oh, querido amigo e irmão, se Deus está te chamando para dedicar a vida a Cristo Jesus, por favor, não perca tempo com outra coisa. Entenda que até no seu emprego, você é um missionário. Você passou naquele concursão para representar Jesus lá na Câmara. Você passou no Senado para ser um missionário de Cristo Jesus ali. E Jesus está te usando para servir em missões e ainda te paga um salarião de mais de 20 mil reais. Para você falar de Jesus e dar bom testemunho do trabalho naquele lugar. Oh, meu querido amigo e irmão, Deus te colocou na presidência da República para que, se você tiver uma oportunidade, de uma entenda que Jesus é o Salvador. Oh, meu querido amigo e irmão, nós precisamos entender que todos nós, como crentes, temos um chamado do Senhor Jesus para pescar, para pregar o Evangelho. Coloque a sua vida hoje nas mãos do Senhor. E como nós cantamos, diga: usa-me, Senhor. Eu quero ser usado para pescar almas, para pescar para a glória e honra de Jesus. Não obstante, amados irmãos, o chamado de Jesus ser um chamado a seguir, não obstante o chamado de Jesus ser um chamado a pescar, o Senhor nos fala nesta noite que o chamado de Jesus é um chamado a renunciar. O chamado de Jesus é um chamado a renunciar. Repita, vamos lá? O chamado de Jesus é um chamado a renunciar.
Eu vou ler o 20, vocês o 21 e nós todos o 22. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amados irmãos, Jesus chama Pedro e André. E a Bíblia diz que eles deixam a pescaria. Tudo que eles têm, irmãos, eles têm o barco, eles sabem pescar, tudo que eles sabem fazer na vida fica para trás naquele dia. Eles deixam o barco e seguem Jesus. E mais adiante, lá estão os bons filhos de Zebedeu, reformando a rede com seu pai, homens de trabalho. Eles estão ali, não pedem, papai dá uma rede nova, eles estão consertando a rede que tem. E a Bíblia nos diz então que eles estão consertando a rede junto ao seu pai, e Jesus diz a eles, sigam-me. E a Bíblia diz, amados irmãos, que eles deixam o pai, deixam o barco e seguem a Jesus. O chamado de Jesus, amado irmão, é um chamado a renunciar. Em Marcos 8,34 ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, querido, significa renunciar a si mesmo. Seguir a Jesus significa renunciar o controle da sua vida. Seguir a Jesus significa renunciar à sede do aplauso. Seguir a Jesus significa renunciar à busca pela tua própria glória. Seguir a Jesus significa abandonar o seu projeto de relevância e transcendência pessoal como uma pessoa que talvez se creia a mais importante da terra. Seguir a Jesus, diz a Bíblia, significa morrer para si mesmo, para viver em Cristo Jesus. Paulo em Gálatas 2, 19 e 20 diz, e agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó meu querido amigo e irmão, se Jesus te chamasse a renunciar a algo hoje, para a glória e honra do seu nome, você aceitaria? Se Jesus te chamasse a renunciar à sua posição no pedestal do seu trabalho, onde você crê que a pessoa mais importante do mundo é aquele salarião, não é só porque você é inteligente e melhor do que todos. Você está disposto a ser um missionário no seu trabalho? Você está disposto a renunciar à sua soberba dentro de casa, para conquistar o coração da sua esposa, da mulher que Deus te deu? Amado irmão, esses dias eu ouvi um pregador e eu fiquei perplexo, contei isso para os presbíteros. Ele dizia de um jovem casal apaixonado, que se conheceram, se casaram, e se amavam intensa e até loucamente como marido e mulher. Mas de repente, no 5º ano de casado, eles têm uma linda bebezinha. E depois de um tempo, a bebezinha adoece e é levada ao hospital. E quando a menina volta para casa, a mulher, muito chateada, dizendo, você, marido, não me prestou atenção, você não ama a sua filha, você não cuidou dela, eu estou chateada com você, não me toque. E aí, amados irmãos, aquele homem tomou um colchão, colocou no corredor de casa, e passou um dia, e ele continuou ali. Passaram-se meses, e ele continuou ali. E passaram-se 5 anos, e toda noite ele pegava o colchão e ia dormir no corredor. E passaram-se 10 anos, e ele continuava dormindo no corredor. E passaram-se 30 anos. E ela com a porta aberta, esperando que ele voltasse para o quarto e dissesse, me perdoa, querida. E ele no corredor dizendo, só esperando, querido, eu estou louco para que você venha estar comigo, venha ficar ao meu lado. 30 anos de orgulho e de soberba, que separaram um casal que se amava. Talvez você, meu amado irmão, anda separado de alguém que ama por causa de orgulho e soberba. Renuncie-se a si mesmo. Morra para você. Renuncie o seu desejo de glória. Talvez alguém que você contava, essa pessoa te enganou, te traiu. E você não conseguiu perdoar, meu irmão, renuncie a esse ódio, porque isso vai fazer mal para você. Essa pessoa já nem se lembra mais. Se o seu grande objetivo na vida é dizer, eu quero ganhar dinheiro, por ganhar dinheiro, eu quero ser o cara mais rico de Brasília. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Renuncie, amado irmão, a esse seu desejo de ficar rico, porque você vai acabar mal. Ficar rico por ficar rico. Agora, se Deus te fizer rico para ajudar o Evangelho, irmão,
Ajuda para a glória e honra do nome de Jesus, viu? Não tem problema nenhum não, né? Mas, amado irmão, renuncie no seu coração qualquer coisa que ocupe o lugar de Jesus. Querido, talvez você está olhando para a sua esposa, e não é errado amar a esposa, não. Você tem que estar disposto a morrer por ela. Mas talvez você está tão loucamente apaixonado por essa mulher, que ela ocupa o lugar de Deus na sua vida. E aí no dia que ela te der uma má resposta, você vai ficar frustrado e vai querer um divórcio, porque você a colocou no lugar de Deus. Ela não é Deus, irmão. Tira esse ídolo do lugar de Deus. Qualquer coisa, meu irmão, que você coloca na sua vida, seja o seu sucesso, seja a sua intelectualidade, preste atenção na palavra, irmão, em nome de Jesus. Seja qualquer coisa que atrapalhe você, renuncie, amado irmão. Renuncie. Morra para si mesmo, para que Cristo Jesus reine em você. O chamado de Cristo é um chamado à renúncia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, amados irmãos, a renunciar. E se o Senhor nos chamar para perto ou para longe, que nós digamos como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Ao olhar para este texto nesta noite, eu quero convidá-lo a olhar para a sua vida. Você está no caminho ou anda longe do caminho? Você está em Jesus ou está fora de Jesus? Você, querido, está pescando ou anda inerte, estéril espiritualmente falando? Você está disposto a renunciar a si mesmo para caminhar com Cristo Jesus? Porque Ele não divide o teu lugar com ninguém. O lugar dele na tua vida com ninguém. Ele é o teu Senhor e Ele não vai abrir mão disso. Eu quero nessa noite convidar você a pensar no chamado de Cristo Jesus. Porque nunca ninguém te amou como o Senhor. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário por ti. Foi Ele que pagou a tua dívida. Ele é o teu Salvador. Me lembro, amados irmãos, do Dr. David Martin Lloyd Jones, maior pregador inglês do século XX. Homem que pregava a palavra com unção e poder. Era médico da equipe da rainha da Inglaterra. Aos 28 anos de idade era auxiliar do Lord Horder, que era o médico da rainha da Inglaterra. Esse moço com 20 anos, sendo um médico ilustre, é chamado por Deus para pregar a palavra. E vai para uma cidade no sul do país de Gales. Você nunca ouviu falar de Aberavon? Já ouviu falar? Já foi em Aberavon? E ele foi lá pregar naquele lugar, plantar uma igreja presbiteriana. E aquele moço começa a pregar, irmãos, e a unção de Deus é tanta na vida dele, que ele prega e a presença de Deus se manifesta. As pessoas dizem que quando Lloyd Jones pregava, havia um grande senso e percepção de poder na igreja. E aquele moço então depois é chamado para ser pastor da capela de Westminster aos 38 anos de idade. E se torna o pastor mais influente da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial. E um dos maiores pregadores do século XX. E uma repórter chega para Lloyd Jones e pergunta para ele o seguinte: pastor, foi fácil deixar a medicina? Foi difícil deixar a medicina para receber o chamado? Ele disse assim: eu não deixei nada. Eu recebi tudo. Eu não abandonei nada. Eu recebi tudo. Com Jesus você não perde nada. Você ganha tudo. Porque Ele é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ouvir o quarteto cantar Sonda-me, usa-me mais uma vez. Eu quero convidar